disso, meu querido, deixa disso, minha querida. O Senhor está voltando. E se você ficar, irmão, com invejinha, jamais alguém, aleluia, jamais Deus vai usar você. Enquanto você critica, enquanto você fala, Deus está, aleluia, levantando o vaso, Deus está salvando alma, o milagre está acontecendo. Aprenda, meu querido, que não é invejando o irmão que você vai obter as promessas de Deus. Vamos viver a promessa de Deus. Quem tem uma promessa, levanta a sua mão lá em cima. Quem tem promessa, não morre. O que é seu é seu, o que é meu, e Deus vai te levantar. Aleluia! Aleluia! Ei, ferramenta da inveja é a principal de Satanás, irmão. É verdade. Continuando no livro de Daniel. Aí estava Daniel, irmão. Prepararam um banquete grande, muita bebida, vinho, cerveja, se fosse no dia de hoje. Prepararam aquela grande mesa. Todos os soldados foram, ó, participaram do banquete. Daniel estava de joelho orando. Meu Deus. Aleluia. As pessoas, irmão, invejaram de Daniel, porque, irmão, onde Daniel punhava a planta dos pés, o Senhor pisava com ele, o Senhor prosperava a vida dele. Igual, irmão, nos dias em que vivemos, o Senhor levanta profeta, aleluia, o Senhor levanta homens de Deus, homens corajosos para ir à peleja. O irmão já começa a se orgulhar, Deus começa a levantar, meu irmão, pessoa já se levanta com ciúme, aí pessoa quer acabar com o ministério, empresta o coração para Satanás, mas esquece que adorar ao nome do Senhor. É por isso, irmão, que o sobrenatural de Deus tem que sair de muitas igrejas. É verdade. Sem contar os outros que começam por aí, irmão, vem pregar, aleluia, depois no final, eu quero tanto, se não me der tanto eu não prego mais. Ei, irmão, Deus vai tirar isso aqui, de graça recebeu, de graça você tem que pregar. Ei, Deus chamou homens e mulheres corajosos e valentes. Vivemos, amados e queridos irmãos, uma etapa onde, irmão, o dinheiro fala mais alto. Aonde, irmão, eu conheço um pregador, irmão, por aí, não vou citar o nome aqui por ética, né? Nós estivemos juntos em La Paloma ministrando, o irmão pregou lá, irmão. 3 dias depois ele pega o telefone e liga para o pastor: ó, pastor, eu não quis cobrar aí, mas eu vi a mensagem, foi tanto, pode mandar para cá, irmão. Deus vai colocar, Deus vai bater esse vaso. Sabe por quê, meu querido? Faz a obra com amor, irmão, Deus honra. A Bíblia diz, irmão, as bênçãos te seguirão, vai na frente que o resto de obra manda. Agora, meu irmão, tem pessoas por aí, eu só vou se me der tanto. Eu só vou se fazer esse me der tanto, quero ter o 5 estrelas, irmão. Aleluia. O profeta que é profeta, irmão, ele deita em qualquer lugar. Ele ama fazer a obra do Senhor. Aleluia. Mas quando ele fala, irmão, a glória do Senhor é separada. Acusaram Daniel, invejaram o ministério de Daniel. Glória a Deus. Vamos fazer uma reunião aqui, vamos acabar com ele agora. Ele está crescendo muito, foi colocado como, aleluia, o principal homem do rei. Foi colocado como um dos governadores. Vamos acabar com ele, porque acabando com ele, acabando com o ministério, vai sobrar para mim. Vamos lá. Foram lá, fizeram o edito real e durante um certo tempo não vai poder adorar outro Deus a não ser o rei. Irmão, se fosse no dia que estão vivendo, muitas pessoas largavam disso, irmão, porque vem para a igreja, não esboça uma reação, tem vergonha de erguer a mão, glorificar o nome do Senhor, tem vergonha, irmão, de adorar ao Senhor, mas quando estava no mundo, pulava, cantava, festava, mas quando vem para a igreja, irmão, tem vergonha. Eu não posso gritar, eu não posso adorar. O irmão vai vir, vai falar que eu sou louco, irmão. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus na nossa vida. Fala uma história interessante. Eu estudava com o Fagner há 2 anos atrás. Eu estudava à noite. Passei para de manhã e tive que parar de estudar. Por quê? A professora chegou em mim e disse assim: ei, eu não te aceito mais dentro dessa sala. Falei: amém, Jesus. Falei: mas daqui eu não saio. Só se vier a polícia para me tirar daqui. Mesmo assim, o meu Deus, ele me protege. Sabe por quê, irmão? Nós estávamos na aula de filosofia. Jesus é filósofo para mim, irmão, eu continuo dizendo. Espero que não esteja ninguém aqui. Filósofo para mim é doido, eles são doidos de verdade. Estava lá a professora falando de Sócrates, Aristóteles, e depois, irmão, veio querer tocar na igreja do Senhor, irmão. Eu não admito. Eu mando calar a boca, irmão. Vai
falar da sua vida, deixa a igreja em paz. Enquanto você está falando de alguém, irmão, a igreja está marchando, orando por você. Enquanto você está criticando os irmãos, a igreja está de joelho dobrado, as irmãs estão orando, os irmãos estão subindo no monte pela sua vida. Começaram a criticar a igreja, eu quieto, irmão, eu mais 5 crentes dentro da sala. E eles baixando a cabeça, vermelharam, eu só encarando ela. De repente ela olha e fala assim, irmão, por quê? Aleluia, Deus usou um homem lá, porque o homem disse que tocou o mar te abriu, Jesus tocou no mar abriu. Eu falei, eu erguei a mão, falei, olha, se você quer falar contra a minha religião, fala, mas fala certo. Quem tocou na água não foi Jesus, foi Moisés. Aleluia, e tem mais uma, filósofo pra mim é tudo louco, eu falei. Mas automaticamente ela só abriu o dedo e falou, fora da minha sala. Falei, eu não saio. Pra fora da minha sala, falei, não saio. Ela começou a questionar e falar, se não fosse Sócrates, não existia essa cadeira onde você está sentado. Se não fosse Aristóteles, não existia esse caderno que você está escrevendo. Como você vem falar que ela outra mão quebrar, ela falei, se não fosse Jesus, você não existiria. Sai da minha sala, eu falei, eu não saio daqui. Fica quieto, eu falei, olha, até agora eu aguentei quieto. Mas agora não, agora eu estou cheio do Espírito Santo de Deus e você vai me ouvir. Comecei a pregar para ela, tive que parar de estudar. Mas que eu defendi a fé, eu defendi, eu não corri, eu não se dobrei. Irmão, o Senhor dá parte de homens e mulheres corajosos que não se dobram, mas vai avante. Não se dobre, meu irmão, não se venda. O ciúme e a inveja estão vindo aí para te deixar na lona. Mas o Senhor está com suas mãos protegendo você, protegendo a sua vida, porque você tem uma promessa de Deus. Lá estava Daniel, irmão, quando ele ficou sabendo do edito real, sabe o que ele fez? Se fosse nos nossos dias, muitas pessoas iam cruzar os braços, opa, eu não sou crente, eu não gosto de oração, eu nem gosto de adorar a Deus. Eu fico quietinho, fico em silêncio. Irmão, quebre o protocolo nessa noite, quebre o protocolo da etiqueta. Adorar a Deus, irmão, ninguém vai falar que você é louco, ninguém vai falar que você é desequilibrado, não, irmão. Quem mais adorar é o que mais recebe. Quem adora, recebe. Quem adora, recebe. Se acredita nisso, levanta a sua mão e comece a adorar ao nome do Senhor e receba a glória dele na sua vida. Meu amado, ele fica sabendo. Entra dentro da sua casa, irmão. Se fosse hoje, um crente entrar debaixo da cama para orar. É Daniel, não. Ele sabia, irmão, que podia o inferno se levantar, podia, aleluia, 10 mil se levantar. 1000 caem ao teu lado, 10 mil à direita, mas você não pode ser atingido. Quando ele fica sabendo, meu amado e querido irmão doente, sabe o que ele faz? Ele entra na sua casa e abre as 3 janelas. Olha aqui, vocês falaram que eu não posso orar, que eu não posso adorar o Senhor, mas eu vou adorar o meu Deus. Porque Ele pode preparar até a cova dos leões, mas eu tenho certeza que o Senhor desce junto, e o leão dessa prova vai jejuar, ele vai virar travesseiro, eu vou deitar por cima dele e vou sair vivo no dia de amanhã. É assim que você tem que ser, meu amado. Jogaram Daniel dentro daquela cova, irmão. O rei não dormiu, porque o rei gostava, irmão. Aleluia de Daniel. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes as pessoas se levantam com ciúme e te acusam. Sabe por quê, irmão, você não cai? Porque o rei gosta de você. Porque o rei quem te chamou. Quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi mulher. Quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos. Aí estava ele, jogaram ele na cova, irmão. Os leões famintos. Mas o anjo do Senhor foi lá também. E o anjo do Senhor está passando aqui. O Espírito Santo de Deus está passando nesse lugar. Quem não recebeu de Deus, irmão, abra o coração e invoque o Espírito, porque está na hora, irmão, da igreja viver o sobrenatural de Deus. Eu não estou pregando para um povo comum nessa noite, eu estou pregando para adoradores. Se tem adoradores nessa noite, nesse lugar, deixa eu ver se tem adorador. No outro dia, os acusadores que caíram, irmão, dentro da cova do Senhor, antes mesmo, irmão, de Daniel, aleluia, sair, antes dele mesmo deles caírem lá embaixo, já tinha sido devorado.
Há uma proteção de Deus contra a sua vida. Deus abriu a porta para o povo dele passar. Os egípcios tentaram passar, foram todos mortos. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Eu profetizo na tua vida. A porta que Deus abriu para você passar, é você que vai entrar nela. Quem tentar entrar atrás de você, vai morrer. Porque o que é teu é teu, o que é meu é meu. A obra de Deus, eu já falei, tem lugar para todo mundo. Só quem é escolhido, só quem é chamado. Agora o nome do Senhor essa noite. Ferramenta do ciúme, da inveja. Irmão, para com isso, irmão, de olhar para o ministério do irmão, de olhar para a irmã. Muitas vezes irmão olha e fala assim: ei, como é que pode? A irmã está usando esse tipo de roupa e os outros pregando em cima do ousadia, irmão. Aleluia. E você que está com a língua maior que a minha gravata, como é que fica? Está de olho na tua vida também. Apontar é fácil, criticar é fácil, mas quero ver, irmão, pagar o preço no joelho. Quero ver buscar Deus no coração. Quero ver, irmão, subir um monte. Ah, eu não posso, que eu vou dormir mais cedo, né? Aprende, meu irmão, a buscar mais o Senhor. Para de falar do irmão. O ciúme mata, meu irmão. Mas você, meu amado, jamais vai conseguir ter o que o irmão tem. Sabe por quê? Porque paga preço. Então,